Fala pessoal, desde que começou essa crise dos caminhoneiros, começou também uma forma de raciocinar entre as pessoas que eu conheço que eu acho um pouco perigosas, tá? Isso, pessoas que eu conheço, eu falo entre grupos de WhatsApp, amigos, família. A gente vê de vez em quando o pessoal comentando que é um absurdo o empresário estar vendendo por tal valor um produto. Por que a gasolina estão cobrando R$9? O Uber está cobrando a mais da gente, eu acho isso um absurdo, eles fazem isso de sacanagem, eles querem ganhar em cima da gente que não tem dinheiro. Por que isso é um problema? Eu acho que a gente está hostilizando quem bota o país para frente, que são as pessoas que trabalham, os empresários, tá? Os empresários que criam o emprego que a gente tem, eles que diminuem então esse desemprego, eles que pagam mais impostos, são eles que resolvem correr o risco para que a gente tenha uma produção maior, tenha acesso a melhores coisas. Então, eu fico preocupado às vezes de começar, o pessoal acha que é mais importante a gente ter um Estado maior do que pessoas trabalhando, do que empresas trabalhando, tá? Então, eu acho que falta um pouco de uma noção de oferta e demanda para as pessoas. E é algo que eu vou querer explicar aqui rapidamente. A minha vida profissional começou como operador de mesa, em bolsa de valores, derivativos, todos esses tipos de produtos. E acho que fica um pouco mais fácil para a gente entender o que quer dizer oferta e demanda, porque a gente vê ali ofertas de compra e venda num book em tempo real. Então a gente vê que um ativo ele começa a subir quando tem mais gente comprando. Se tem mais gente vendendo do que comprando, o preço daquele ativo começa a cair. Então, como isso isso influencia na nossa vida? A gente vê que, por exemplo, a gasolina ela ficou mais escassa. A gente teve um problema de abastecimento de gasolina, então os postos tinham menos gasolina para vender. O que acontece? Diminuiu a oferta de gasolina. Como diminuiu a oferta de gasolina, o preço naturalmente vai aumentar. Se aumentasse a oferta de gasolina, tivesse mais gasolina no mercado, provavelmente o preço baixaria. Isso que acontece normalmente. Então, por que o preço subiu? Na maioria das vezes não é malandragem do dono do posto, entendeu? Ele tem que, mesmo com toda essa crise, ele continua tendo que pagar os funcionários dele, continua tendo que pagar o aluguel dele, os impostos dele, o dia a dia continua. E como ele está vendendo um volume menor de gasolina, ele tem que aumentar o preço e vender por um preço maior para contrabalancear isso e pagar os funcionários dele. Então isso também acontece com o mercado, acontece com vários outros lugares. Se você tem mais oferta de um produto, o preço cai. Se você tem menos, o preço sobe. Se tem mais pessoas interessadas num produto do que você consegue produzir, o preço vai subir. Então é algo que acontece meio que natural. É triste, mas é natural. Então, aí eu já escutei muitas pessoas falarem, mas teve um furacão que passou lá nos Estados Unidos e o pessoal decidiu vender pelo mesmo preço para ajudar todo mundo. Ok, isso faz sentido, mas o que nós tivemos aqui no Brasil não foi um desastre natural. Na verdade, foi uma greve, quase praticamente um lockout, feito por um grupo da sociedade que queria subsídio e melhor acesso a condições de trabalho. E todo mundo estava pagando por isso. Então, foi um grupo que não foi um desastre natural. Se fosse um desastre, eu acho que todo mundo venderia mais barato sim, ia ter aquela comoção. No caso aqui, eu acho que não tem muito a ver, tá? Então, aí outro exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: digamos que você está vendendo o seu carro e ele vale 50 mil no mercado. Quando você anunciou o carro, aparece alguém, antes de você anunciar o carro, aparece seu vizinho falando, olha, eu quero comprar esse seu carro por 100 mil reais. Você vai deixar de vender ele por 100 mil reais? Você vai aceitar a proposta ou vai falar, não vendo por 100 mil reais não. O preço justo dele é 50 mil, eu vou te entregar só por 50 mil reais. Eu acho que isso não acontece. Então, a oferta e demanda, ela acontece assim e nem sempre a gente está mal intencionado, não é um capitalismo cruel que fez esse preço, tá? A pessoa que gera emprego, que paga salários, ela coloca o dinheiro dela em risco e ela merece receber alguns benefícios a mais e às vezes ela não recebe, às vezes mesmo assim ela não recebe, tá ok? Então, eu acho que um grande problema que a gente tem é que as empresas são o motor do nosso país. A gente não deve jogar contra elas, a gente deve fortalecer essas instituições e bater palma para os empreendedores desse país. Porque eles,
conseguem ter sucesso apesar de tudo. Então, a gente não deve brigar por um controle de preços. O controle de preços já foi realizado no país. Se vocês não lembram, nos anos 80 e 90 o Brasil tinha uma hiperinflação, era uma inflação absurda que de um mês para o outro o dinheiro perdia muito valor. O que o governo fez para tentar resolver isso? O Plano Cruzado foi exatamente um controle de preços, que é o que o povo atualmente está meio que solicitando que se faça com a gasolina. Por que isso não dá certo? Na época, eles até criaram uns grupos de donas de casa para serem guardiãs do preço. Então quem mudasse o preço que era tabelado de todos os produtos no Brasil era até preso. E o que aconteceu? Acabou que os empresários não conseguiam mais produzir os seus produtos, porque o produto que ele vendia, se ele vendesse pelo preço que estava tabelado, ele tinha prejuízo. Então é um grande risco a gente colocar o empresário como o vilão do país, tá? Porque se ele não produzir, a gente também não vai ter como comprar os nossos produtos, comprar as coisas que a gente precisa. Então o Plano Cruzado foi um extremo fracasso. Quando ele acabou, quando viram que não tinha como manter o controle de preços, estourou tudo, o Brasil praticamente quebrou, não conseguiu pagar suas dívidas, e a gente não pode cair no erro novamente do controle de preços. Eu até indico a leitura do livro Saga Brasileira, em que ele conta a história de como o Brasil saiu da hiperinflação e como funcionou todo esse controle de preços, como isso é perigoso, ok? Outra coisa que eu queria deixar aqui é uma hashtag, a culpa não é do empresário. Eu acho que a gente tem que ver que eles são os motores da economia. Sempre que as coisas vão mal, quem retoma o país são os empreendedores, somos nós que trabalhamos com esses empreendedores e tudo que acontece nesse país. Beleza? Grande abraço.